quando vêm os deputados, não só, né? São deputados e senadores, né? Que também têm as emendas, mas e reagem tão ferozmente a medidas de transparência, é natural que a opinião pública imediatamente se coloque em desconfiança, em modo de desconfiança, né? Fica difícil de te defender. Não você, eles, no caso, né? Hashtag fica difícil te defender, deputados e senadores. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. E qual que é o caminho que você enxerga hoje, assim, para que a gente não parta já de saída de que eles estão querendo fazer tramóia? Existem justificativas sustentáveis ali para eles ainda estarem nessa briga, ou eles estão querendo uma falta de transparência que não dá para vir coisa boa? O que você está entendendo desse movimento? Olha, eu sou uma grande defensora das emendas orçamentárias, né? Acho que a gente já teve essa conversa algumas vezes. As emendas orçamentárias, elas têm um papel fundamental no elo de representação aí entre o parlamentar e o eleitor. Acho que esse envio de dinheiro para a base, ele é essencial tanto para o parlamentar poder receber voto em troca, o que é saudável para a democracia, quanto para o eleitor receber o benefício de que ele precisa lá na ponta. Agora, do jeito que está, nem eu consigo defender nem o Congresso e nem as emendas orçamentárias. Eu acho que, idealmente, né, o que eu vejo como um mundo ideal, só deveriam existir emendas orçamentárias individuais. Acabou. Lima todo o resto. Por quê? Porque é a única que eu consigo entrar no site da Câmara ou do Senado e ver qual parlamentar mandou quanto dinheiro para qual município para fazer qual projeto, qual obra. O que o Dino ontem coloca, quando ele vem com a questão das emendas de bancada ou de comissão, é que tem que colocar um nome numa ata da comissão, porque o que está acontecendo com as emendas de bancada e de comissão é o que aconteceu com as emendas de relator no passado. Eles estão usando uma ferramenta que foi criada para ser coletiva de maneira individual. Agora, o Dino exigir que os parlamentares coloquem numa ata não vai resolver o problema. Uhum. Assim, o que a gente está vendo aí é cada ciclo orçamentário os parlamentares criam uma nova ideia mirabolante para poder tomar mais e mais controle do orçamento. Uhum. Então, assim, no mundo ideal, para mim, só existiriam as individuais, estão atreladas a um parlamentar específico, com um objeto definido. Isso, olha, eu vou te dizer uma coisa, só com as individuais já é um trabalho de você fazer a traçabilidade disso, quer dizer, de você ir atrás para ver onde esse dinheiro foi gasto, se ele foi gasto do jeito que deveria, prestação de conta para voltar tudo isso de volta para Brasília, já é um trabalho enorme. Imagina todo o resto. É um dos argumentos dos parlamentares, de que não fica factível passar por tudo isso de critério e de avaliação e tal. Ao mesmo tempo, quando fica solto, começam a vir casos esdrúxulos. Enfim, eu vou trazer o Pedro e a Luísa de volta aqui também para o papo, para a gente bater essa bola, mas não parece a vocês dois aí que talvez eles estejam usando uma dificuldade real para justificar o injustificável? Pois deixa eu tentar explicar como é que eu entendo esse negócio. Vamos falar de Câmara dos Deputados, porque eu acho que Câmara dos Deputados é mais relevante aqui do que o Senado Federal. A ideia de uma Câmara de Deputados, quando você pega... Vamos desenhar um modelo aqui que a gente vai chamar de democracia liberal e os poderes vão ser distribuídos assim, assado. Aí vai ter o executivo, o legislativo, o judiciário e tal. A gente precisa de um lugar em que os debates da sociedade aconteçam. A gente precisa de um lugar onde as correntes de opinião representadas da sociedade, elegem seus representantes para mandar. E essas pessoas têm o trabalho de ter os debates que a sociedade considera importantes. Então, Beatriz, eu vejo como absolutamente natural esse ponto que você faz, que é o de... Claro que cabe ao Congresso Nacional, claro que cabe à Câmara dos Deputados fazer o desenho de políticas públicas, porque é ali que acontece o debate das correntes de opinião da sociedade. A gente está falando de uma democracia. Esse debate precisa acontecer em algum lugar. O lugar é a Câmara dos Deputados. Mas esse é o desenho ideal. Esse é o desenho, assim, tipo, bonitinho, purinho, como a gente quer. Aí tem outra coisa que é o mundo prático. E o mundo prático, em cada lugar,
vai ser diferente porque está diretamente relacionada a como que aquelas sociedades se organizam, como é que a história daquelas sociedades se deu, tudo mais e tal. E o Brasil, desde a Primeira República, quando o Estado brasileiro começa a se desenhar mais, porque não havia Estado no Império. O Christian Lynch sempre reclama, dá umas resmungadas quando eu lembro isso dele, porque ele gosta muito do Império, mas não havia Estado brasileiro. O Estado era uma coisa muito, muito incipiente. Quem fez o Estado brasileiro foi a Primeira República. E na Primeira República você tinha dois grupos, em essência, nesse debate sobre política, nessa discussão de poder. Entendeu? Na disputa de poder você tinha dois grupos. Você tinha os chefes locais, nos rincões, que a gente chamava de coronéis, que a gente chamava de caudilhos mais ao sul, mas não importa que é tudo a mesma coisa. São chefes locais que exercem poder localmente numa determinada região. E você tem a turma das grandes cidades, que são lá, sei lá, formados no Largo de São Francisco, aquela turma assim mais tecnocrata. Na Primeira República, formou-se ali aquela República dos Coronéis, em que você tinha aquele pacto que era os coronéis, os chefes locais, fraudavam as urnas para eleger quem a turma das grandes cidades queria, e, em troca, a turma das grandes cidades tinha o poder central, a presidência da República, mas não se metia no poder lá desses chefes locais. Isso nunca mudou, essa estrutura essencial do Brasil. Se sofisticou. No fim das contas, o que eu entendo que o Centrão é? O Centrão é, de forma mais sofisticada, de forma mais complexa, esse poder local. E esse poder local é meio que aideológico, porque são os pactos dos grupos políticos locais, é o prefeito, os vereadores, ou alguns 3 ou 4 prefeitos numa determinada região, e que se juntam para eleger parlamentares, porque a gente tem um problema de distribuição de tributo aqui no Brasil, que é Brasília pega todo o dinheiro e Brasília distribui todo o dinheiro. Então, a principal missão do poder local, que ainda é muito forte, ele pode não ser mais aquela coisa do Coronel Brutamontes, mas a disputa local de poder ainda é fundamental para você entender como é que política funciona no Brasil. E cada pequena região, cada conjunto de 2, 3 municípios tem como missão, os seus chefes locais têm como missão essencial pegar dinheiro. Como é que eu pego dinheiro em Brasília? Eu pego dinheiro em Brasília elegendo um deputado federal. E a gente montou esse negócio, a maneira como o recurso público é distribuído no Brasil passa por esse jogo. Os grupos locais que conseguem eleger um deputado federal conseguem trazer dinheiro localmente. Agora, isso se torna a missão fundamental de 2/3 dos deputados federais. O trabalho de 2/3 dos deputados federais é trazer dinheiro para a sua cidade. E aí eles têm que se organizar politicamente dentro da Câmara dos Deputados para, um sozinho não é ninguém. O deputado de não sei que lugar, de que cidade, que ninguém nunca ouviu falar o nome. Agora, se eles se juntam, se eles se organizam para pressionar o presidente da República ou a presidente da República, aí eles têm poder, porque o presidente precisa aprovar emenda constitucional, o presidente precisa aprovar orçamento, o presidente precisa aprovar projetos de lei. Então, ficou um jogo que esse jogo já está presente na República de 45 e muito presente na Nova República, desde o início. E o que me parece é que a partir da segunda metade do segundo governo Lula, a partir ali do momento que o Severino Cavalcante chega à presidência da Câmara dos Deputados, começa a se tornar um jogo que é um jogo cada vez mais pesado, cada vez mais duro e que se torna, hoje, quando a gente chega lá, é o jogo, é a essência. Todo o jogo da Câmara dos Deputados virou essencialmente isso. Esses grupos locais que precisam trazer dinheiro, porque é a maneira como o Brasil é organizado. E eles conseguiram chegar a um ponto em que eles dominaram por completo o jogo. E eles estão, e agora, enfim, agora. Isso, evidentemente, impossibilita que políticas públicas sejam executadas pelo Poder Executivo, né? Exatamente. Essencialmente. Esse poder a que você está se referindo, Pedro, todo esse jogo que você está descrevendo,
me parece muito democrático, né? Você precisar de dinheiro para levar para a sua base eleitoral, isso já é do papel do deputado. Agora, a questão para além do ponto de vista institucional dessa distribuição de forças, tem uma questão ética que parece insolúvel quase nesse caso, que é o fato disso não estar sendo usado para discussões de projetos ou de repasses que vão, de fato, melhorar a vida das pessoas, né? O que a gente tem, por exemplo, hoje é um pacote de corte de gastos que todo mundo concorda que precisa ser aprovado, que é bom do ponto de vista econômico, que é urgente até, que está no meio dessa barganha em relação às emendas. Não é uma coisa que devia ser barganhada dessa forma, porque Olha, mas, Luísa, parlamentos fazem isso no mundo todo. Orçamento, debate sobre orçamento, debate sobre liberar dinheiro para o governo, é justamente o momento em que o Congresso tem poder em cima do Executivo. Isso acontece em todo mundo. Mas o problema ético aqui a gente pega uma coisa que existe uma pressão para aprovação, que é visto como uma coisa positiva para a saúde financeira do país, e a gente diz, olha, a gente não está afim de votar não, porque agora a gente vai ter que dar transparência aos nossos gastos, às nossas emendas, e a gente não quer fazer isso, que a gente acha difícil. Fica muito, realmente, como a Flávia colocou, fica muito difícil defender, né? Não, fica evidentemente difícil defender, mas é porque o jogo de forças está... o equilíbrio de forças está quebrado. Enfim, Flávia, Beatriz, eu jogo aí para vocês. Beatriz, evidentemente, a maneira como eu vejo isso não é um jogo muito mais pela história do desenvolvimento dessas forças do que por uma análise, como você faz, pontual de como é que o Congresso está trabalhando, tudo mais, o que está fazendo, o que não está fazendo, como é que se organiza internamente. Como é que você vê esse desenho? Você acha que faz algum sentido esse desenho que eu fiz ou mais ou menos? Como é que você vê? Eu acho, Pedro, que ele é um desenho parcial, né? Quer dizer, por exemplo, o envio de emendas orçamentárias por parte dos parlamentares não é a única função que os parlamentares desempenham dentro do Congresso, né? Eles participam de uma série de outras atividades. Eu costumo dizer que eles usam muito chapéus, né? Eles têm vários chapéus que eles usam. Então, eu acho que, assim, não acredito que vou eu aqui defender os parlamentares, mas eu acho que tem muita coisa que acontece dentro do Congresso em termos de formulação de políticas públicas, pela sua conta e risco, hein? Que está fora dessa esfera... que está fora dessa questão das emendas orçamentárias, né? Então, assim, por exemplo, se essa lógica de 46 ainda fosse predominante no Brasil, a gente não teria visto, por exemplo, a constitucionalização do Fundeb. Isso foi uma coisa gestada dentro do Congresso. E aí eu acho que a grande diferença também em relação a 46 é que a gente tem aí um período democrático novo, no qual a gente tem uma sociedade civil muito mais atuante e que tem muito mais acesso ao Congresso do que tinha anteriormente. Então, assim, eu vejo o Congresso funcionando. Os melhores momentos da Câmara, para mim, acontecem quando a sociedade civil está ali, junto com os parlamentares. E há parlamentares que estão dispostos a fazer esse processo ideal que você começou dizendo, né, de formulação de políticas públicas. Eu acho que isso acontece. Isso assim, não acontece tanto quanto a gente gostaria, mas também não aparece tanto quanto deveria. A gente conversa muito sobre as emendas orçamentárias, e claro, deve conversar, porque eu acho que a gente está numa crise, e eu mesma venho dizendo que está insustentável, mas eu só queria chamar a atenção de que não, assim, o envio de emendas orçamentárias não é a única função que os parlamentares desempenham dentro do Congresso. Tem muitas outras coisas acontecendo lá dentro dessa esfera de formulação de políticas públicas que a gente acaba não falando porque, enfim, porque não é problemático ou porque não recebe cobertura, enfim. Acho que tem que se olhar para o Congresso como um todo, né? E pensando nessa sua fala dos caudilhos e das cidades grandes, né? E como isso vai evoluindo, eu acho que, assim, eu vejo muito o Brasil também no momento de rearranjo de força partidária, né? E talvez, eu
espero muito que a gente esteja saindo de uma lógica clientelista para uma lógica mais programática. Então, eu acho que a gente está nessa bagunça mesmo, né? Eu acho que a gente está num momento de bagunça em vários sentidos, não é só na relação entre os três poderes. O arranjo partidário brasileiro mudou bastante nos últimos anos. Então, acho que tem muitas coisas aí que estão deixando os parâmetros pouco claros para a gente, e daí dá um pouco até de ansiedade, né? Da gente que está olhando de fora, né? Agora, tem uma coisa que eu acho que pode... eu acho que os próprios parlamentares acabam sufocando o resto do trabalho que eles fazem, positivo, propositivo, quando eles condicionam o funcionamento do parlamento à liberação de emendas, como eles estão fazendo neste momento. Então, pelo menos, se não o funcionamento integral do parlamento, pelo menos o que está na pauta mais urgente. Então, hoje a gente está vivendo uma ameaça de uma situação inédita de fechar um ano sem votação de orçamento. Eu não sei se isso vai acontecer, mas eu não sei nem que tipo de consequência isso teria, porque a gente nunca viu. A gente sabe nos Estados Unidos, exatamente. Os Estados Unidos bloqueia tudo, não acontece mais nada, a máquina pública simplesmente trava de um dia para o outro. No Brasil, a gente não tem sequer um precedente para saber o que vai acontecer em janeiro, se isso acontecer. Eu até acho que não vai acontecer, porque o Arthur Lira, ele tem uma... Neste momento, ele tá com um comportamento que me faz crer que ele vai cumprir a palavra que ele empenhou com o Executivo. Agora, ele também empenhou a palavra para eleger o Hugo Mota com os parlamentares, e ele está ali numa sinuca. Então, assim, eu entendo a sua defesa do trabalho legislativo, do trabalho no Congresso parlamentar, porque quem já viveu em Brasília, quem cobriu o Congresso, realmente sabe que tem muita coisa acontecendo para além do que o noticiário político dá destaque, né? Mas, eles estão num momento de chantagem, me parece, e o Congresso também, a qualidade dos parlamentares vem piorando. Eu não sei se você concorda com essa avaliação, mas me parece algo piorando nesse sentido, de que são pessoas que chegam lá com menos profissionalização política, com menos noção do que é a função de um parlamentar, do que é a função de um cargo público. Então, enfim... Enfim, agora vai, defende aí, quero ver. Não, eu não sei se vem piorando, acho que proporcionalmente vem piorando, né? Agora, eu acho que tem jeitos de você repensar isso, né, Flávia? Por exemplo, uma das coisas que acontecem em outros legislativos do mundo afora é você ter um programa de orientação para parlamentar de primeira viagem, por exemplo. Estados Unidos tem isso, Canadá tem isso, tem países na América Latina que tem isso. Então, assim, tem coisas que podem ser feitas aí no sentido de evitar esse caos que a gente está vendo. Inclusive no sentido das emendas parlamentares, porque eu concordo com você. Acho que a gente também teve uma onda de renovação política que trouxe muita gente que não tinha nenhum preparo, né, para a arena legislativa. Então, com isso eu concordo, mas acho que tem jeitos de trabalhar. Agora, que eles estão no momento de chantagem, aí é a parte que eu falo que é indefensável do Congresso. Assim, quer dizer, esse abocanhamento do orçamento, do jeito que está sendo feito, sem nenhum tipo de... Quer dizer, eles querem toda a parte boa do orçamento sem ter a parte ruim, que é prestar conta, ser transparente. E isso tá, assim, eu não defendo, é indefensável e, enfim, tem que acabar. Isso tem que acabar. E prestar conta e encaixar numa política pública... existente dentro do executivo. E mesmo dentro do executivo local, sim, porque o Pedro desenhou muito bem, né, o funcionamento da política regional, e você mesma já tinha falado, muitas vezes os parlamentares têm um senso, sim, mais conectado à realidade com o que acontece localmente. Agora, assim, claro, primeiro espera-se de um ministério federal que a formulação de políticas públicas colham material mais regionalizado para ser colocado em prática. Ainda que não seja esse o caso, ou pelo menos em complemento a isso, de fato os parlamentares podem ter esse senso. Exato. Mas, não raro, eles encontram ali uma aplicação desse tipo de recurso eleitoreira. Então,
vou te dar aqui 3 ambulâncias para a cidade aqui que eu represento. Pô, tem cidade que realmente precisa dessas 3 ambulâncias para levar a população ao centro de atendimento mais qualificado da cidade vizinha ou coisas assim. E tem lugar que simplesmente não, que isso é completamente desconectado da realidade, né? Então, mas aí, assim, o TCU tem pouquíssimos relatórios de auditoria das emendas orçamentárias, muito porque não tem braço para fazer isso, né? Eu tenho conversado bastante com o pessoal do TCU também. E aí, um dos relatórios que eles fizeram uma auditoria das emendas, eles colocam também na conta do executivo isso. Quer dizer, por que é que o executivo não está articulando dentro da comissão mista de orçamento de levar um banco de projetos que estão aptos a receber recursos das emendas orçamentárias? E não estão? Não, porque não é isso que o TCU observa. Porque hoje mesmo tem 3 ministros exonerados para ir para a Câmara e para o Senado para discutir emenda. Eu acho que esse movimento pode estar começando a acontecer agora, nunca aconteceu, quer dizer, não tinha essa integração do gasto. Eu acho que eu também já cheguei a falar com você, eu trabalhei 1 ano no Congresso americano e eu fiz o processo inteiro de emendas orçamentárias do parlamentar para o qual trabalhei. Só isso, viu? Todo o trabalho que eu fiz... Qual era o parlamentar? Agora eu fiquei curiosa. O Gregory Meeks, de Nova York. Nova York. Todo o trabalho de emenda orçamentária que eu fiz, toda vez que assim, a gente pensava em propor uma emenda, eu tinha que falar com a subcomissão temática dentro da comissão de orçamento para saber se aquela emenda integraria o gasto previsto do executivo, se tinha algum projeto do executivo que contemplaria esse gasto. Quer dizer, isso está nos relatórios do TCU, a gente não precisa inventar a roda. Então, é o legislativo, mas também é o executivo. Uhum. E aí, assim, eu acho que quando a gente fala que está uma bagunça, eu também queria, assim... Tá uma bagunça também por parte do executivo, porque quando você conversa com os parlamentares, quando você entende o que está acontecendo no chão legislativo, o que a gente vê muitas vezes é que tem mais de uma frente de articulação política rolando.